Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto quando pela manhã me acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente todo que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la quando me pegaram pelo braço com força. Chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que todos saíssem, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Trecho inicial de Menino de Engenho, de Zé Lins do Rego. A obra de José Lins do Rego é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, o professor Vitor Hugo Pereira, doutor em Letras pela UFRJ e professor do Instituto de Letras da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria começar com alguns dados aqui. José Lins do Rego Cavalcante nasceu em 3 de junho de 1901, no engenho Corredor, município de Pilar, na Paraíba. Como é que você se apaixonou por ele? Primeiro, durante o mestrado, que eu devo muito ao professor Silviano Santiago, ter trazido obras de Zé Lins do Rego, inclusive uma versão, assim, uma ideia muito importante, né, das relações que a obra do Zé Lins do Rego tinha até com a literatura norte-americana moderna, o romance moderno, né, o Faulkner, né? Então, isso chamou a atenção da gente, porque a gente conhecia, que é o velho problema em relação aos Zé Lins do Rego, só conhecia Menino de Engenho, Meus Verdes Anos, e o Silviano dedicou um curso, inclusive, a ver essas relações do começo da obra do Zé Lins com o final da obra, em que ele relê a infância dele, né, no Meus Verdes Anos. Já assumidamente autobiográfico, né? Porque isso é uma coisa muito interessante, né? A gente abriu com um trecho do Menino do Engenho, que apesar de não ser a única obra como muita gente pensa, né, é uma obra super importante. E ele encerra a vida com Meus Verdes Anos, assumindo biograficamente o que ele ficcionou no Menino de Engenho. Isso. É muito interessante isso, é quase que inédito na literatura você ter duas obras tão irmãs, né? É muito interessante, sim. E isso implica um processo que existe também, por coincidência, na obra do William Faulkner, né? Esse processo de rever os acontecimentos, as memórias, reescrevê-las, repensar, reconstruir a memória, que é impressionante, né? E isso também veio à tona quando eu, na minha trajetória, acabei estudando os autores da literatura marginal, periférica, que estavam surgindo, né, começando a ser divulgados em São Paulo, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E começou a aparecer essa discussão de como é que não se tinham, ou tinha mal focalizado a juventude proletária, pobre, negra, na literatura brasileira. E aí eu comecei a repensar no seguinte: sim, O moleque Ricardo, né? o moleque Ricardo é um exemplo fantástico e que coincide na sua publicação com a publicação do Jubiabá, que é uma obra-prima do Jorge Amado, né? Também talvez considerado um dos melhores romances dele, que também é a saga de um jovem negro tentando entender a sociedade, o capitalismo, as relações de poder na cidade, né? Os dois publicados em 1935, né? Também num momento histórico, social muito importante para o Brasil, e ambos partindo dessa mesma questão, né? Como um jovem negro, pobre, pode se adaptar, sobreviver, viver, crescer e conseguir o seu lugar na sociedade brasileira, né? É bom que nessas pequenas intervenções a gente já falou de vários aspectos do próprio Zé Lins, né, e da obra dele, que eu queria agora retomar. Por exemplo, quando a gente falou de Menino de Engenho, falou do moleque Ricardo, a gente pode perceber que entre eles tem Doidinho,
Esse. né? E o Tem Banquê. Banguê. Aham. E depois de Moleque Ricardo, tem Usina. Uhum. E com isso a gente fala do famoso ciclo da cana-de-açúcar, né? Que até é uma forma de se relacionar com esses livros que ele aceita e depois renega, né? Chamar de ciclo da cana-de-açúcar. Como é que a gente pode olhar para esses 5 livros e entender isso que a gente está falando, desde o início da infância, que já é meio biográfica, até o final, passando por essa questão social que você assinalou, que está muito presente em Moleque Ricardo, mas que aparece em todos eles. Ah, interessante, porque eu comecei a me preocupar com o seguinte, até fazendo o cotejo com essas obras brasileiras contemporâneas, né, que são testemunhos, depoimentos de jovens das classes populares, né, que começa assim com Ferrez, né, em São Paulo. Eu comecei, tem um escritor até que se tornou meio conhecido nos meios de quem se dedica a estudos desse tipo de literatura, o Sacolinha, que eu andei estudando a obra dele até. O que eu vejo... 25 letras e um disparo. Isso, né? sim, senhor. Sim, senhor. E eu tinha uma amiga baiana, tenho uma amiga baiana, professora da PUC, até Eneida Cunha, que disse assim, Vitor Hugo, você tem que reler mesmo Jorge Amado, me deu uma força. E algumas pessoas na UERJ também começaram a dizer, Vitor, que interessante essa ideia, nesse momento que aparece essa literatura sobre as classes populares, de dizer, peraí, vamos revisitar esses autores dos anos 30. Mas o Jorge Amado, de né? alguma maneira, teve uma visibilidade maior que o Zé Lins, sim, né? sim. Que eu acho que o Zé Lins, e alguns livros, alguns críticos atuais dizem, inclusive você, o quanto é preciso recuperar a importância da obra do Zé Lins, por causa dessas questões todas que você está colocando, que ele traz, de uma certa forma, pioneira, junto com esses colegas de escola de literatura, né? E aí, uma coisa que eu faço questão de apresentar, discutir ou trazer a discussão nos trabalhos que eu faço atualmente, e encontro acadêmico e tudo, em sala de aula, em curso, na pós-graduação, é o seguinte, a obra do Zé Lins, ele mesmo se colocou no discurso de posse da Academia Brasileira como eu sou um simples contador de história. Não é bem isso, entende? Essa questão mesmo que você trouxe, desse ciclo, ela ele vai desenvolvendo formas de dialogismo, né? E chegando perto, até que chega no Fogo Morto, aí a crítica assumidamente diz é um romance digno de foco, né? Aí começam essas comparações com escritores consagrados do modernismo literário, sofisticado literariamente, entendeu? Quando muitas vezes ele era enfocado apenas como um contador de histórias e tal. E isso eu acho que é uma simplificação, porque até no fato dessa retomada de personagens, né, retomada de situações, existe algo que é constante na obra dele, a vontade de colocar várias perspectivas, modular as visões, as perspectivas sobre um acontecimento, sobre um personagem. Isso é profundamente elaborado, Sim. né? Tem uma sofisticação. Ele chega a uma simplicidade no sentido de que você lê com fluência a escrita dele, mas se percebe aí uma sofisticação e uma elaboração, porque é uma obra que a gente podia dizer monumental quando a gente pensa nessas... E houve críticos que circunscreveram, vamos dizer assim, mas de uma forma pejorativa, que eu acho que o naturalismo não merece ser tratado de forma pejorativa, mas que colocaram como um mero naturalista. Não é bem isso. Até no trato das questões de comportamento, no homoerotismo, por exemplo, sobre a prostituição, ele não tem um trato médico, sabe? Um tratamento medicalizante dessas questões. Ele trabalha com questões existenciais que se dão no encontro de pessoas do mesmo sexo, no caso da prostituição, na forma como a prostituta... Será que aí esse recurso que a literatura moderna desenvolveu, né, do fluxo de consciência, né, tentar se colocar no lugar do outro, pensar como uma prostituta pode pensar no seu destino, no seu cotidiano, como ela pode estabelecer, como um literato, é isso que é a beleza da literatura. Sim. E no caso dele, evitando o julgamento desses personagens. Isso, né? Pode se confrontar a visão de uma mãe de família na sociedade patriarcal, uma dona Dondon,
né, no Usina, que é espetacular nesse sentido. Costuma só se ver Usina, que é importantíssimo, né, com a transição, né, da vida do engenho para a usina, né, a produção mais racional da cana-de-açúcar, mas se esquece todo esse lado das relações familiares que iam se modificando, do coronel que passa, é lindo o momento que ele está no prostíbulo e diz: eu não sou como os coronéis que frequentavam, eu sou um usineiro. Os coronéis pegavam moças do eito, né, filhas de lavradores, e tinham relações com elas, invadiam as famílias. Não, eu vou à casa de prostituição refinada de uma francesa, entende? Então são mudanças de comportamento e como a família vai também se transformando no meio disso, as mães de família estarrecidas com as transformações sociais, de relações com os homens que estão acontecendo. É interessante que com isso que você está falando, você dá uma ampliada super importante na leitura da obra dele, que sempre foi vista, ou sempre talvez não, mas com ênfase, foi mais vista nessa questão histórica justamente das tradições que iam sendo abandonadas na mudança de cultura, do ciclo econômico que vai se transformando. E aí você, não negando isso, começa a perceber o quanto de humanidade ele consegue dar para as pessoas que protagonizaram esse momento político, né? E não só as pessoas da classe rica, mas, sobretudo, as pessoas que giravam em torno delas, né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Ciência e Letras está de volta conversando sobre José Lins do Rego. No estúdio, comigo, professor Vitor Hugo Pereira, um apaixonado por Zé Lins. Como é bom isso, né, Vitor? A gente poder falar de uma figura tão apaixonante que ele foi. E eu queria agora entender um pouco, através dessa sua paixão, como é que este homem, este cidadão brasileiro se transforma nesse escritor? Porque ele é um menino que vem de uma classe super privilegiada e consegue se afastar de forma a ter empatia, que não era muito comum naquela época. Não é? Porque no próprio Menino de Engenho, a gente percebe que o Carlinhos ainda não tem a noção da injustiça social. Ele começa a ter essa noção a partir dos outros romances, né? Quando ele sai e vai estudar como em Doidinho, e quando ele volta em Banguê, que ele começa a entender e elaborar. Como é que você acha que isso acontece com o Zé Lins, para ele poder chegar nesses romances? Tem uma questão pessoal, né? Porque costumo pensar um pouco nisso. Ele, de certo modo, e alguns sociólogos andaram estudando essa questão, ele era uma figura meio marginalizada na família, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, o pai. As histórias são meio controvertidas. O pai dele parece que enlouqueceu, né? Então você Ambos vê eram ausentes, portanto, né? Desde Menino de Engenho, você vê essa convivência dele com a morte, com a priminha que morre, com a loucura e com a morte. A obra dele tem essa frequência de convivência, do medo de enlouquecer, né? O que eu acho que é muito interessante, assim, existencialmente, não é? Porque a pessoa não se sente garantida pelo que pode se chamar de ordem com O maiúsculo, né? Se coloca sempre em causa a possibilidade de se estar, como dizia Guimarães Rosa, né, transitando sobre uma pinguela, né? E que seria, do meu ponto de vista, assim, pelas coisas que eu andei estudando até em relação a Nelson Rodrigues, a Guimarães Rosa, essa ameaça da desrazão, né, de que o mundo não seja tão organizado como se pensa, né? Eu acho que ele teve essa experiência trágica, né? E isso possibilitou ele estar aberto a outras vozes na época dele. E que foi uma época muito rica, de muitos conflitos no Brasil, de uma disputa muito grande em relação a projetos do país, projetos sobre o que seria a família brasileira. A gente está falando da primeira metade do século XX, né? Do século XX. Ele nasce em 1901 e falece em 1957, então ele pega exatamente, ele vive esse momento, né? Ele vive em Recife, uma agitação social muito grande, né? De um movimento social muito intenso, movimento sindical, movimento estudantil,
E ele fez faculdade de Direito em Recife, né? Como costumava acontecer com as pessoas de classe rica, né? Era medicina, engenharia ou direito? Sim, sim. E quer dizer, então eu acho um pouco injusto se pensar nele apenas como um filho de uma família patriarcal, de latifundiários. Quer dizer, é alguém que se deslocou dessa posição e foi viver em Recife, foi viver em Maceió e começou a conviver com essas outras figuras como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, né? O Jorge Amado mais tarde. Gilberto Freire, que foi importantíssimo, né? Trazendo um outro olhar de mundo de quem vinha dos Estados Unidos. Exatamente. Você vê que são vozes também plurais, né? O Gilberto Freire já vinha de outra também formação, essa trajetória dele por esses espaços, até dentro do país, para chegar na capital, o Rio de Janeiro, onde ele se enturmou tremendamente, se tornou um dos diretores do Flamengo. Apaixonadíssimo pelo Flamengo, a gente não podia deixar de falar nisso, né? Fanático. E eu, como admirador do Nelson Rodrigues, eu fico pensando, eu não sou apaixonado por futebol, mas eu vou gostar de dois grandes autores que foram fanáticos por futebol. Um Fla-Flu dentro das suas paixões literárias, né? Mas você vê, eu acho que essas figuras, quer dizer, dentro do Brasil, né, eles se sentiam, uma ideia que Antônio Cândido até divulga, né, divulgou, essa ideia de empenho, acho que existe realmente isso, intelectuais que sentiam assim, quanto eles eram privilegiados por poder ter tido acesso até mesmo o acesso a uma perspectiva crítica sofisticada sobre a sociedade brasileira. Você vê, o Zé Lins, ele depois participou da criação do PSB, Partido Socialista Brasileiro, um partido radicalmente contra já o liberalismo, né, na economia, quer dizer, preconizando uma presença do Estado para diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Ele era um cara engajado socialmente. E a própria literatura dele, com as críticas sociais que ele faz, a gente pode dizer que é uma literatura política nesse sentido, sim, né? Por mais que ele não tenha tido esses outros engajamentos, aqui ele teve... Mas você vê, ele tinha um engajamento político e ele dialogava com pessoas mais à esquerda também, entendeu? Sim. E com pessoas mais à direita, né? Ele era um homem, assim, muito pronto a isso, né? E a literatura dele não se resume ao ciclo da cana-de-açúcar, né? A gente tem Pureza, por exemplo, que é um romance que é menos falado, né, que traz um erotismo e uma beleza, e a presença da estrada de ferro, que é muito importante na vida dele, sim. Ali trazendo o mundo e levando as pessoas para o mundo, né? O mesmo trem de ferro por onde o moleque Ricardo vai sair do engenho para chegar no Recife, né? Exatamente. A gente tem Pedra Bonita, que junto com os cangaceiros... Uma maravilha de romance. E é uma outra face muito importante da obra dele, né? Quando ele se debruça sobre o cangaço, né? Que aí, depois ele também retoma os personagens de Pedra Bonita nos cangaceiros, o que continua, isso já bem adiante na obra dele, né? Os cangaceiros, das últimas obras dele, ele retoma personagens, essa ideia sempre de retomar aquelas... como se fosse revisitar pessoas humanas, tentar compreendê-las com mais complexidade, tentar pensar no destino delas a partir de certas experiências que ele inventou, né? Isso é fantástico. Mas passa a conviver com aquilo que ele inventou, com aqueles personagens para sempre, coisa né? Impressionante, é belíssimo, né? Isso, né? São uns 15 anos depois que ele retoma esses personagens no Cangaceiros, né? E tem que o grande público até pode conhecer melhor, né? Assim, pessoas um pouco mais velhas, o Riacho Verde. Riacho Doce? Riacho Doce. Você sabe que não adianta, eu dei curso após sobre Zé Lins, toda hora que ia falar o Riacho fica os verde. Os alunos já diziam, não, professor, é que eu acho que você pensa nos verdes anos, né? Eu não sei, eu acho que é porque a imagem pictórica, o Zé Lins também ele tem um talento, né, para criar ambientes e tal, que eu imaginava um ambiente, não sei porque, onde predominava a cor verde, aquelas águas puras. Mas também é interessante, porque esse livro, ele é passado, a primeira parte dele é passada na Suécia. Fora do Brasil. E parece meio o desafio, né, do escritor. Vocês ficam achando que eu sou regionalista, só falo de Nordeste. Vou dar um pulo lá do outro lado do mundo. É uma família sueca, né, super rigorosa, né, assim, também patriarcal,
parecido com a família nordestina, a moda sueca. E é fantástico o romance, eu acho muito bonito belíssimo, também. né? É lindo E o Fogo também. Morto, que você já citou aqui, que é considerado a grande é obra-prima obra- dele por muitos críticos literários e que é de uma profundidade realmente, de uma beleza e de uma engenhosidade na construção do romance, né? É verdade. E você vê que no Fogo Morto, né, você vê também o talento dele para criar grandes personagens. Né? Na primeira parte, o José Amaro, o celeiro José Amaro, aquele homem que não sabe que lugar ocupa na sociedade, né? Porque ele é um artesão, ele não é um coronel, mas ele também não é um homem da lavoura, e ele fica ali naquela passagem, né, do caminho, na tenda dele. É espetacular essa figura, a complexidade dele com a filha que enlouquece, né, que é um tema muito frequente nos Zé Lins, essa questão de gênero, das mulheres oprimidas, né, das histéricas, né, clássicas. E depois as outras figuras, né, o Lula de Holanda, que é um decadente senhor de engenho, tentando viver o Fausto das famílias enriquecidas no Nordeste brasileiro, e depois o Capitão Vitorino. Vitorino Paparrabo, o Dom Quixote que as de Zé crianças Lins, né? gritavam, né? Vai, Paparrabo, ele montado na mula. É a mãe, dizia ele. Um guerreiro, né? Assim, E aí a homem... gente tem o Fogo Morto em filme, como tem o Menino do Engenho, que também, né, é uma outra forma de entrar em contato com a obra dele, que são filmes belíssimos os dois, né? É muito bonito. Você vê que é curioso, né, que o Glauber Rocha produziu o primeiro filme sobre ele, né, da obra dele, né, que foi Menino de Engenho, né? Curioso. E no Engenho de Zé Lins, que é o documentário, eu não me lembro quem fala que o Glauber teria se inspirado no Pedra Bonita e nos Cangaceiros também para fazer, acho que Deus e Diabo. Né? Eu não me lembrava. E que é muito interessante de ver como que o Zé Lins também impactou muita gente, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente chegando no final do programa, né? Como é que você acha que hoje ele pode ser descoberto, né? Você citou no início do programa que você fez essa, não seria uma atualização, mas essa percepção de como que os escritores atuais seguem uma tradição que ele lançou, né? De você olhar para personagens que grande parte da literatura clássica não olhou, né? Eu acho que o interessante é que esses grandes autores, eles abrem possibilidade de um diálogo tanto com a literatura atual quanto com questões atuais. Como, por exemplo, no caso do Zé Lins, eu acho interessante ver o modo como ele aborda questões como o homoerotismo, como a prostituição, essas visões de questões de gênero, como a família brasileira, sabe? A repressão doméstica. E são questões, agora então, cada vez mais atualíssimas no Brasil e no mundo. Né? É interessante isso, porque você recupera isso, eu acho que era isso que a crítica precisava fazer, recupera, além da importância histórica, que está presente, sem dúvida, na obra dele, essas questões humanas e as relações sociais, para onde que as pessoas eram destinadas por terem nascido homem, mulher, homossexuais, ou ricos ou pobres, o que a sociedade brasileira faz com essas pessoas, né? Como ela as limita e como isso está presente hoje em dia ainda, né? De outra forma, mas da mesma forma. E né? curioso, né? Porque aí você vê que, em potencial, já definidamente algumas marcas nas formas de comportamento, né? No legado da escravidão, como foi tratado na sociedade brasileira, já estava claro o modo disso ser tratado no Moleque Ricardo, por exemplo. As marcas de você ser negro no Brasil, ser pobre no Brasil, estão presentes o tempo todo na literatura dele, né? E elas voltam com uma força enorme. E você vê o modo como se trata a favela na atualidade, já tem a ver com o modo como se trata... Eu estava lendo outro dia, eu te falei, eu estava relendo o Pedra Bonita, aí eu disse, meu Deus do céu, isso parece um discurso sobre o pobre na contemporaneidade. Por isso que a gente precisa reler essas Zé obras, Lins. eu acho que elas enriquecem a nossa visão e de algumas questões que são
próprias do modo como a história brasileira se desenvolveu, né, das relações sociais no Brasil, né, como é que se organizaram, isso que você disse, né, de modos de dirigir mesmo projetos de Brasil que se firmaram, né, e continuam presentes. Né? Vitor, obrigadíssimo pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado a vocês. Eu fico muito feliz da gente que trabalhou há tanto tempo, trabalha ainda, né? Eu trabalho ainda na pós-graduação, apesar de ser aposentado, da gente poder divulgar um pouco do que a gente estudou, do que estuda, né? E não trazendo resposta, trazendo perguntas, Sim, as inquietações. há muito ainda a se descobrir a partir dessa obra potente, monumental de Zé Lins do Rego. Obrigadíssimo pela presença muito aqui conosco. Muito obrigado. Gostei muito de estar aqui com vocês. O programa Ciência e Ciência é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!